Então, vamos lá, quinto ano, para a nossa segunda aula. Nessa segunda aula, a gente vai fazer a correção das páginas que vocês acabaram de realizar aí, 75 a 77. Então, vamos lá para a correção. Aí, na página 75, a gente tem a primeira questão que diz assim, ó. Deixa eu só subir aqui um pouquinho. Ao ler o texto, Urbano logo se lembrou da herança que a escravidão deixou em nossa sociedade. Ele havia estudado isso, assim como você, em história. Sabendo disso, responda às perguntas a seguir. Que elementos visuais da propaganda também podem ter ajudado Urbano a traçar essa semelhança entre os acontecimentos? Isso mesmo, gente, as correntes em torno dos braços, que a gente viu aqui, né, na imagem. Vou só voltar lá um pouquinho para vocês visualizarem aqui também, ó. Tá vendo? Essa é a imagem aí das correntes nos braços. Então, já pode colocar certinho, tá? Se errou, vai fazer a correção. E de acordo com a resposta da atividade anterior, qual forma de violência sofrida por alguém escravizado é retratada? Então, aí a perda da liberdade, né? A pessoa que perdeu a liberdade, ela está sendo aí escravizada, né? E também vocês poderiam falar que a violência física, porque de fato é uma violência física. Então, tanto a perda da liberdade como violências físicas está correta. Vocês podem colocar certinho também. Se não, se colocou uma ou outra, está correta. Se errou, aí vai a pai fazer a correção, arruma, tá? Não deixa errado, não. Agora a gente vai para a página 76. Vamos lá. Vou arrumar aqui. Centralizar certinho, né? Para ficar fácil para vocês visualizarem. Então, vamos lá, ó. Agora a gente vai falar em questão 2, né? Questão 2 aí na página 76, ó. Apesar de Urbano ter percebido que a escravidão deixou marcas em nossa sociedade, ele notou que o texto que acompanha a campanha publicitária aponta que há diferenças entre o período em que se faziam os escravizados, em que se traziam os escravizados da África para o Brasil e o trabalho escravo contemporâneo. Com base nessas informações, faço o que se pede a seguir. É para a gente voltar lá no texto, ó, volte no texto e sublinhe o trecho em que faz essa afirmação. Então, vai voltar lá. Então, a parte é essa aqui, tá? Que vocês deviam sublinhar. Apesar de se diferenciar da escravidão dos períodos colonial e imperial. Então, essa parte somente já é a correta, tá? Para vocês, desculpa, gente, para vocês sublinharem. Agora a gente volta lá. Vamos lá. Agora a questão B era para vocês fazerem o quê? Para vocês fazerem uma pesquisa, lembra que a Pro falou? Pesquise as semelhanças e diferenças entre o antigo sistema escravocrata e o modo como ocorre o trabalho escravo hoje, atualmente. Então, elabore uma lista com essas características. Então, o que a gente pode colocar aí, ó? O trabalho atualmente ele não é realizado apenas por africanos, e sim pelos próprios brasileiros, ou por bolivianos, por exemplo. E outro aspecto que pode ser mencionado é que no Brasil colônia, a escravização de pessoas era permitida por lei, e o que não acontece nos dias de hoje. Então, e outras respostas aí possíveis também que vocês colocarem, tá bom? Agora a gente vai ver discriminação e discriminação.
A visita ao quilombo do Cafundó estava reunindo muito assunto entre a turma. Anitta, Emília e Marina ficaram impressionadas ao ver como o racismo ainda estava presente nos dias de hoje. E conversando, deram-se conta de quantas outras situações de discriminação e preconceito existiam e tão perto delas. A Pro não vai ler novamente os balãozinhos, pois a gente já leu. Aí, durante a volta do passeio, elas começaram a pensar nas campanhas de conscientização. Aí tem logo a seguida aí uma frase que a Emília criou. Não à discriminação contra as mulheres. Mas vamos lá, para a página 77. Na página 77, só deixar aqui certinho. Então, vamos lá. A questão aí da página 77, primeira questão. A Anitta achou a frase bem interessante para compor o texto, mas encontrou uma palavra que precisava ser revisada por Emília. Emília, acho que nessa frase a palavra destacada é discriminação, com a letra I. E ela escreveu com a letrinha E. Então, para saber qual a palavra adequada para a frase da campanha, Emília consultou o dicionário. E era para vocês fazerem exatamente isso também. Lembra que a Pro falou para vocês pegarem o dicionário e achar as palavrinhas discriminação e discriminação. Então, a Pro vai ler para vocês aqui essas palavrinhas aí. Vamos ver se ficou aí parecido ou igual de vocês. Ó, a palavrinha discriminação com a letrinha E é o ato ou efeito de discriminar, ou seja, de retirar uma acusação de crime a algo ou alguém. Então, discriminação está relacionado a crime, tá? Então, criminar é acusar e discriminar é tirar a acusação, tá bom? Agora, a discriminação. Faculdade de distinguir, diferenciação, ação de separar, pôr à parte, tratamento desigual dado a pessoas em função de suas características sociais, raciais, religiosas e algum outro tipo de situações, tá? Então, era o que vocês deveriam escrever aí no caderninho de vocês, tá bom? O significado dessas duas palavrinhas. Se tá tudo ok, se procurou no dicionário e colocou da forma aí, mais ou menos como a Pro leu, tá ok. Questão 2. De acordo com o significado das palavras, qual substantivo deve ser usado por Emília na campanha de conscientização? Ela deveria usar a palavrinha discriminação, né? Com I e não com E. Da forma que ela fez, ficou errada. Então, essa. Aí vocês podem anotar aí também, se não anotou aí no cantinho, tá? Em quais situações podemos usar o substantivo que não deve ser empregado no texto de Emília? Então, vamos lá. A Pro deixou para vocês formarem aí algumas frases, mas a Pro vai citar algumas aqui também, ó. Por exemplo, eu poderia ter elaborado uma frase assim: ele foi discriminado por falta de provas. Então, ele foi tirado a acusação dele por falta de provas, tá? Outra frase. Você não pode discriminar alguém que cometeu um crime assim. Então, você não pode tirar a acusação de uma pessoa que cometeu o crime, tá? Espero que vocês tenham entendido esses dois significados. São palavrinhas com a pronúncia muito parecida, pois só troca a letrinha E e I, né? Então fica muito parecida, muito fácil de se confundir. Mas pensando que essa palavrinha aí do discriminar é tirar o crime, tá? Tirar a acusação. Pensa bem. Aí a outra é discriminação. A gente pode usar aí para quando a gente está se referindo à raça, à religião, tá?
outros tipos de coisa, né? Aqui como a Proleu, o nível social da pessoa e assim vai, tá? Aí na questão 4, a Anitta lembrou-se de que além dos substantivos que causaram dúvidas, existem seus verbos correspondentes, discriminar e discriminar. Para não se confundir ao usar essas palavras, ela resolveu registrar as diferenças de significado que há entre elas. Leia as informações e complete-as. Então ficou assim, ó. Discriminação e discriminação são substantivos que têm som e escrita parecidos, mas apresentam significados diferentes. Seus verbos correspondentes são discriminação e discriminar e discriminar, respectivamente. Ok? Então, eram essas palavrinhas que vocês precisavam colocar aí para preencher essas lacunas. Se está certinho, já pode colocar o certinho. Se errou, vai fazer a correção. Não esqueçam. De acordo com os significados das palavras estudadas, complete as frases a seguir com discriminar, discriminação, ou discriminar, discriminação. Então, ficou assim. Todo ser humano, independentemente de gênero, etnia, religião e classe social, não deve sofrer discriminação. Com a letrinha I, tá bom? A B, os juízes precisam analisar muitos documentos para indicar a discriminação de um réu. A letrinha E. Agora a letrinha C. Felizmente, a discriminação é considerada crime no Brasil. A D, a empresa foi multada por discriminar pessoas com necessidades especiais. Então, ficou assim. Discriminação, discriminação, discriminação e discriminar. Tá? Já põe certinho. Se errou, vai fazer a correção aí. Não deixe errado. Tá bom? Então, era essa a nossa correção da segunda aula. Não deixem de corrigir, tá, pessoal? Onde errou, apaga, faz a correção. Onde tá tudo certinho, já coloca certinho, tá bom? Um super beijo, fiquem com Deus e até quarta-feira.